Olá, paz do Senhor a todos. Hoje, 30 de agosto de 2020, continuamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro o distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus. E hoje quero trazer para a nossa meditação um tema que eu acho muito importante, que eu julgo muito importante para nós, que se refere aos relacionamentos pessoais. O nosso texto base se encontra lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas antes de chegarmos à carta de Paulo aos Colossenses, que vai ser o texto base da nossa meditação, eu quero que nós voltemos lá no livro de Gênesis para a gente entender um pouco a questão do relacionamento, porque Deus criou o homem para o relacionamento consigo e com o relacionamento entre si e com a criação em sentido geral. Então, lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então Deus criou o homem, em seguida criou a mulher. Deus diz: não é bom que o homem esteja só, farei alguém que lhe auxilie e corresponda, né? E depois ele trouxe os animais, e o homem deu nome aos animais, mas não encontrava alguém que lhe correspondesse, alguém semelhante. Por esse motivo Deus fez a mulher como semelhante do homem para esse relacionamento. E Deus deu uma ordem ao homem para que não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedeceu a Deus e tocou na árvore. Depois que isso acontece, no capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do verso 8, diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore na qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você se rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e seu descendente.
ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e erva daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, come e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo na qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, como nós podemos ver aqui, Deus criou o homem, em seguida criou a mulher e os colocou num estado de entendimento, num estado de harmonia, e essa harmonia é quebrada por uma desobediência a Deus, e aí o homem é expulso lá do jardim e perde aí essa comunhão com Deus, é expulso do jardim, e o relacionamento com Deus e o relacionamento entre os homens, ele muda a partir dessa desobediência e a partir da queda do homem, da entrada do pecado na humanidade. E aí, para poder consertar essa situação, Deus envia Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 2 Coríntios 5, a partir do verso 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, em Cristo, Deus se reconcilia o homem consigo. A partir daquela queda lá, Jesus vem e reconcilia o homem com Deus. E aí, o homem em Cristo passa a ter uma nova vida, uma vida reconciliada com Deus. E essa vida reconciliada com Deus, consequentemente, ela tem que tornar o relacionamento com o seu semelhante, com o próximo, de maneira diferente. Após a queda, e o relacionamento entre o homem e a mulher, ele muda totalmente, né? E o homem, diante de Deus, acusa a mulher, foi a mulher que tu me deste, por conta dela que isso aconteceu. E em seguida acontece o primeiro homicídio, né? Caim mata Abel, já em decorrência dessa queda, esse relacionamento do homem, ele passa a ser dessa forma, em conflitos. E aí, em Cristo, nós somos feitos nova criatura, uma nova criação, como Paulo falou, falando aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, como nova criatura em Cristo, a nossa relação com Deus muda, é uma outra relação, uma relação de paz, e, consequentemente, a relação com os outros também ela tem que ser mudada e tem que ser a partir dessa nova criação e a partir de Cristo. E aí agora, chegando no nosso texto básico, Colossenses, no capítulo 3, Paulo escrevendo, dando instruções aqui aos Colossenses, a forma de viver santa, né, no viver santo. No capítulo 3, do verso 1, ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida,
for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se despiram do velho e se revestiram do novo. É a velha natureza e a nova natureza em Cristo. E aí Paulo continua que a partir dessa nova natureza, no verso 12 do capítulo 3, ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, e habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então Paulo aqui, no verso 12, diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Paulo se dirige aqui aos cristãos como povo de Deus. E aí, nessa carta aqui, a partir do verso 12 e mais alguns versos do capítulo 4, Paulo faz uma observação e dá uma orientação a esses cristãos sobre o relacionamento em 4 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento se encontra nesse capítulo 3, do verso 12 ao 17, que é o relacionamento entre o povo de Deus. É o relacionamento na igreja, entre o povo de Deus, entre os irmãos. O segundo nível de relacionamento é o relacionamento familiar, que a gente vai ver aqui no capítulo 3, do verso 18 ao verso 20. O terceiro nível de relacionamento é um relacionamento social de trabalho, que está do verso 22 ao verso 25 do capítulo 3 e o primeiro verso do capítulo 4. E por último, a relação dos cristãos com o mundo, com a sociedade em geral, que está no capítulo 4, no verso 5 e 6. Então, pegando nesse primeiro nível de relacionamento, esse foi o texto que eu li aqui, diz assim: portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e paciência. Essas são as virtudes que nós, como povo de Deus, nós, como cristãos, temos que ter. Nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E ele diz aqui: suportando uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então, nesse relacionamento, no povo de Deus, nesse relacionamento cristão, o perdão é um dos elementos fundamentais para o nosso bom relacionamento. Eu posso errar com você, você vai errar comigo, certamente, que somos humanos e vamos errar. Mas Paulo nos alerta aqui que nós temos um elemento para fazer conserto e para que nós possamos viver de uma maneira harmoniosa e pacífica, que é o perdão. Então, muitos têm dificuldade de perdoar e outros de pedir perdão, mas o perdão é um elemento chave para esse bom relacionamento do povo de Deus, entre o povo de Deus. Um outro elemento que ele destaca aqui diz: acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Então, o amor é o elo que nos une. Esse amor de Cristo que nos une, que une um cristão ao outro, para que nós possamos ter esse entendimento, esse relacionamento pacífico e harmonioso. E em seguida ele diz que a paz de Cristo seja juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então nós fomos chamados para vivermos em paz. E essa paz ela é estabelecida através do amor e através do perdão. E seguindo, ele diz no verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda sabedoria,
cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, um outro elemento importante para esse relacionamento saudável, pacífico, harmonioso entre o povo de Deus é a palavra de Deus. São ensino que é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar em nós. E não só a nível de conhecimento da palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela precisa habitar no nosso interior e nós vivermos, desenvolvermos o nosso relacionamento a partir da palavra de Deus. Então Paulo nos dá essa orientação aqui. E no verso 17 ele diz: tudo o que fizeres, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Tudo o que fizeres, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor. É no Senhor, em nome do Senhor, é no Senhor que nós temos que andar. Então Paulo dá essa orientação aqui à igreja de Colossos, aos colossenses, desse relacionamento entre os irmãos dessa igreja. E aí, trazendo para nós, para os nossos dias, esse é o ensinamento que Paulo nos dá para o nosso relacionamento cristão, para o nosso relacionamento entre irmãos. Certamente somos diferentes, o corpo é constituído de diversos membros, nós somos diferentes, mas somos unidos pelo amor de Cristo. É o vínculo do amor que ele acentuou aqui. Então nós temos que amar, nós temos que perdoar, fazer do perdão um exercício para nós. Sabemos não usar o perdão como desculpa para que possamos estar errando com o irmão e dizer, não, você tem que me perdoar porque você tem que perdoar. Não, não é usar como desculpa para isso. Mas é um elemento reconciliador, é o perdão. Então, o amor, o perdão e a palavra de Deus. Esse é o primeiro nível de relacionamento que Paulo trata aqui. O segundo nível de relacionamento é o relacionamento familiar. E ele diz aqui, a partir do verso 18, mulheres, sujeites cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Filhos, obedeça aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite seus filhos para que eles não desanimem. Ou seja, Paulo trata aqui de um relacionamento familiar. E se lá na queda a relação da mulher com o homem, que foi criada para ter uma relação pacífica, ela muda e Deus coloca lá que o desejo da mulher seria para o homem, aqui em Cristo esse relacionamento ele é restaurado. Diz aqui, mulheres sujeitam cada um ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Por ela estar no Senhor, ela tem uma relação diferente com seu marido. A partir de estar no Senhor, como alguém que pertence ao Senhor. E quando ela se sujeita, nesse sentido, é se sujeitar ao Senhor. É ao Senhor. É no Senhor e ao Senhor. Né? Sujeitar é obedecer. Ela foi criada como auxiliadora. Não para ser dominada pelo homem, mas em contrapartida, isso não dá argumento para o homem dizer, eu mando e você me obedece. Porque aí, em seguida, Paulo diz assim, marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. O fato dela se submeter por estar no Senhor por uma questão harmoniosa não dá ao homem o direito de maltratar a mulher. Então, em Cristo, essa relação ela é refeita. Em Cristo essa relação é nova, é uma relação de harmonia, de amor e de paz. E ele estende para a família com relação aos filhos. Filho, obedeça aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, o filho obedecer ao pai, ser obediente ao pai, ele agrada ao Senhor nessa obediência. Já que o pai foi criado para exercer uma autoridade sobre o filho, mas desde que o pai caminhe e ande de acordo com os princípios ordenados pelo Senhor. E aí se obedece os princípios que o pai quer impor para os seus filhos, que não estejam em acordo com a palavra do Senhor, em acordo com o mandamento do Senhor, esse não deve ser abandonado. Porque se o pai diz ao filho para roubar ou para matar, como é que acontece isso? Não, obedeçam naquilo que agrada ao Senhor. Então pesa uma responsabilidade sobre os pais da forma que eles conduzem os seus filhos. E, por referência, os pais acabam sendo modelos para o filho. Modelo que eu digo no sentido de referência. Eles são referência. Né?
Agora, como que é essa obediência? Como que é esse tratamento do pai para com o filho? E aí, em contrapartida, no verso seguinte, ele diz: pais, não irrite seus filhos para que eles não desanimem. Então, qual é o tratamento que você tem dado ao seu filho? Como você tem tratado o seu filho? Filho, como que você tem se relacionado com o seu pai? Então, se estamos em Cristo, tem que existir uma nova relação. É uma relação de amor, é uma relação de harmonia. Então, esse é um novo relacionamento a partir de Cristo. E aí, nós vamos para o terceiro relacionamento, que é o relacionamento que eu coloquei aqui como relacionamento social de trabalho. Eu estou colocando como social de trabalho, embora esse ambiente aqui é um ambiente doméstico, mas se refere ao trabalho, eu estou pegando por extensão ao ambiente de trabalho. E diz assim o verso 22, escravos, obedeçam tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-lo quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Então, esses servos aqui eram escravos, e a escravidão nesse tempo não é como a escravidão africana, que a gente vê lá de corrente, é uma outra condição, mas existia naquele tempo. Então, é mais como o sentido de um servo, né? Obedeçam tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de temerem ao Senhor. Então, por temer ao Senhor, eu faço um trabalho com correção. Independe se o meu chefe, se o meu patrão está vendo, eu tenho que fazer com correção porque eu temo o Senhor. E aí eu tenho que fazer meu trabalho direito. Porque isso envolve também o meu testemunho como cristão. E diz assim no verso que eu citei, tudo que fizerem faço de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, a forma de fazer e ser bem sucedido no trabalho é fazer como se faz para o Senhor, não para o homem. Aí eu vou mais além, porque o trabalho é a bênção dado por Deus. E daqui está a minha sobrevivência. Já que após a queda, Deus falou para o homem, com o suor do seu rosto, você vai ganhar o seu sustento, você vai ganhar o seu pão. Então envolve trabalho, o homem passaria a trabalhar e com esforço. Então seu trabalho tem que ser feito com temor no Senhor de forma correta, como para o Senhor. Paulo orienta aqui. E também fala para os senhores, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, falando ainda para os servos, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, que é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Né? A relação tem que ser justa. E no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim, senhores, deis aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Ou seja, ele exerce o senhorio sobre o seu servo, sobre o seu escravo, mas sabendo que ele tem o Senhor no céu. Né? E com justiça e com direito. Deem aos escravos o que é justo e direito. Então, essa relação, eu posso ser empregado, enquanto cristão, eu posso ser um empregado, e aí eu faço o meu trabalho de uma forma correta, né? E faço como se estivesse fazendo pelo Senhor, e não somente quando as pessoas estão vendo, porque Deus vê todas as coisas, mas como patrão, como Senhor também, eu tenho que ser justo, andar de maneira justa e direita. Essa é uma relação correta, essa é uma nova relação a partir de Cristo. E aí, como último nível aqui, de relacionamento, eu coloquei relacionamento dos cristãos com o mundo, o relacionamento social no sentido geral. Paulo diz assim, no verso 5 do capítulo 4, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Então, se ele trata no primeiro nível de relacionamento entre os irmãos, entre o povo de Deus, depois ele trata no outro nível de relacionamento, o relacionamento familiar, e depois ele trata no relacionamento específico de trabalho, ele trata com aqueles de fora, porque até então, em 3 níveis, ele está tratando do relacionamento entre cristãos. E aí ele fala do relacionamento com os de fora, né? Que o falar deve ser agradável e temperado com sal. Então,
esse relacionamento com os de fora, esse testemunho com os de fora, faz toda a diferença na nossa vida. Como cristão, nós somos chamados para dar um bom testemunho com relação aos de fora. Porque senão, tudo o que nós fazemos numa condição interna do relacionamento de igreja, ou como povo de Deus, o nosso comportamento, o nosso falar errado, o nosso tratar errado aos de fora, invalida tudo aquilo que nós possamos fazer. E aí, corre-se o risco de ser santo, né? Buscar um viver santo, ou se achar santo, ou se colocar de maneira santa dentro do ambiente religioso. Mas fora você tem um outro tipo de comportamento. E esse comportamento, ele tem que ser único. Da mesma forma que se comporta na igreja, eu tenho que ser na minha casa, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser no mundo do meu relacionamento com as pessoas. Esse é o grande desafio. É viver de uma maneira santa nesses 4 níveis de relacionamento. E aí, muitas vezes, na igreja, eu sou santo. Mas em casa, eu tenho um outro comportamento, um outro testemunho. Aí eu tenho um bom comportamento na igreja, entre os irmãos, eu tenho um bom comportamento na minha casa, mas quando chega no meu trabalho, eu tenho um péssimo comportamento, eu dou um péssimo testemunho, eu faço um trabalho de baixa qualidade. E depois ainda reclamo do Senhor que eu não sou abençoado, não tenho promoção, e não progrido no meu trabalho. E aí com os de fora, né, é esse cuidado, é esse falar temperado com sal. O sal que dá sabor e que conserva. Né? Então essas são as orientações de Paulo. Ele ainda diz aqui que nós temos que ser sábios no nosso procedimento e aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Então toda oportunidade que você tiver do relacionamento fora desse contexto aqui, com os de fora, aproveite a oportunidade para dar um testemunho correto de cristão. Aproveite a oportunidade para falar do amor de Cristo. Aproveite a oportunidade para que você abençoe as pessoas de fora. Porque muitas vezes o nosso comportamento fora impede que as pessoas cheguem próximo a Cristo. Ou impede que as pessoas, ou atrapalhe as pessoas de se tornarem de dentro. Então que nós que estamos dentro, né, como diz Paulo falou aqui aos Coríntios, sejamos embaixadores, né, de Cristo, como embaixadores de Cristo, como representantes de Cristo. Que nós possamos ser abençoados por Ele e ter um comportamento que atrai as pessoas a Cristo, não que afaste as pessoas a Cristo. Então, a partir de Cristo, a partir dessa orientação de Paulo aos Colossenses, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revisto de profunda compaixão, bondade, humildade e paciência. Então, nós, em Cristo, nosso relacionamento tem que ser diferente. Como ele falou aqui. Mas agora abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado. Então eu tenho que andar como novo e não como velho homem. Então eu quero deixar essa palavra para você, quero deixar essa palavra para mim, que nós possamos ter relacionamentos saudáveis, seja no nosso relacionamento com os irmãos, seja no nosso relacionamento familiar, seja no nosso relacionamento de trabalho e seja no relacionamento com os de fora. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.